Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que é muito conhecido, e às vezes quando a gente vai falar de algum texto que é muito conhecido, vem um desafio extra, né? O que dizer de novo? Então não vou dizer nada de novo, nada muito além daquilo que os irmãos já saibam, mas funciona como um cutucar de Deus, como foi para mim, para que a gente coloque em prática aquilo que a gente já sabe. Mas antes de pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias, queria fazer um breve comentário. Os irmãos sabem que eu tenho 3 filhos pequenos, que costumam ficar soltos aí, às vezes está no colo de alguém. E uma das coisas interessantes de se conviver com crianças pequenas em casa é poder ver aquilo que normalmente passa despercebido para a gente. Então a gente liga o nosso piloto automático todos os dias na nossa vida de adulto e esquece de ver coisas que para as crianças chamam a atenção. E uma dessas coisas que chama a atenção de criança, já chamou a atenção dos meus filhos, é brincar com eco. Vocês já viram isso? Você está num lugar aberto, e aí talvez no alto de uma montanha, algum lugar mais aberto, talvez na Pedra Grande, ou numa casa vazia, quando você entra num cômodo vazio, e aí você começa a falar, as crianças gritam, elas não falam, e percebe que o som volta para você. Você provavelmente já deve ter se divertido com isso, ou brincado com isso em algum momento da sua vida, ou já viu alguma criança brincar com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que a gente vai ler nesta noite parece funcionar como uma espécie de eco. É um som que se propaga, ou melhor, uma ideia que se propaga ao longo de um livro. E essa sensação de eco a que eu me refiro está no livro de Mateus. Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Nós leremos os versículos 18 a 20. É um texto bem conhecido, talvez os irmãos já conheçam esse texto de cor. Nós leremos juntos Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez declarar o nosso amor, o nosso reconhecimento de quem o Senhor é. Nós te adoramos, ó Pai, por meio das músicas cantadas, da palavra lida. E agora queremos pedir para que o Senhor fale aos nossos corações por meio da exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa incomodar o coração de cada irmão aqui e que eu venha ser usado pelo Senhor para a Tua honra e Tua glória. Queremos lembrar também do José, da Tamires, da Sofia, que estão tendo um tempo de descanso. Que o Senhor esteja com eles lá em Monte Verde. E também queremos pedir por todos os crentes no Senhor que estão reunidos neste momento, em tantos lugares, não só em Atibaia, mas no Brasil e no mundo, buscando ao Senhor. Que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada um, para a Tua honra e para a Tua glória que eu oro. Amém. Esse é um texto bem conhecido, os irmãos provavelmente já devem ter ouvido várias pregações a esse respeito. É um texto que está no livro de Mateus. Mateus é um dos 4 evangelhos, são livros que dentro do contexto bíblico relatam a vida, a obra e a missão de Jesus. E o Evangelho de Mateus ele foi escrito durante o Império Romano e tinha como possíveis leitores ou destinatários judeus que tinham se convertido ao Evangelho. Então, se você olhar ao longo do livro, você tem várias passagens em que Mateus ele cita o Velho Testamento na tentativa de identificar Jesus como Messias, o rei que vinha da linhagem de Davi. Então, esse livro foi escrito para judeus. E o trecho que nós lemos é o finalzinho do livro de Mateus, é a passagem que contém as últimas palavras de Jesus, que Mateus decidiu registrar. Então, se você voltar um pouquinho no livro, Jesus já havia morrido, já havia sido sepultado, e no capítulo 28 é dito que Maria e Maria Madalena, as 2 Marias, vão ao túmulo. Chegando lá, elas veem um anjo que diz que Jesus já não estava mais lá, mas ele havia ressuscitado. Elas saem correndo, então, para anunciar aos discípulos o que tinha acontecido, e no caminho, Jesus vem ao encontro delas.
Mais adiante ainda, nesse mesmo capítulo, no capítulo 28, os 11 discípulos vão até a Galileia, os 11, porque Judas já não estava mais entre eles, no monte onde Jesus havia designado. Jesus vem ao encontro deles e diz as palavras que nós acabamos de ler. Tradicionalmente, esse texto que nós lemos, elas são, e que foram registrados por Mateus, são chamados de a Grande Comissão. Então, provavelmente na sua Bíblia deve estar escrito a Grande Comissão, ou você já deve ter ouvido isso em algum lugar, a Grande Comissão. E o que é a Grande Comissão? É a ordem de Jesus enviando os seus discípulos e dizendo o que eles deveriam fazer. De fato, é isso que acontece. Jesus está mandando os discípulos e falando o que eles tinham que fazer. Ide, portanto, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, Mateus, que é o autor do livro, ele nunca chamou esse evento de a Grande Comissão. Originalmente, não havia esse título, a Grande Comissão, até porque nos escritos originais, os evangelhos não eram divididos em trechos, em blocos, como está provavelmente na maioria das Bíblias dos irmãos. Era um texto corrido para ser lido de uma vez. Esse termo, a Grande Comissão, foi criado no século XVII por um missionário holandês e ficou popular no século XIX por meio de outro missionário que trabalhava na China. Então, até então, não existia a Grande Comissão. Era um trecho de Mateus que era para ser lido de uma vez. E por que eu estou falando isso? Porque chamar esse trecho de a Grande Comissão, de alguma forma, de alguma maneira, faz parecer com que o texto está isolado do restante do livro. Parece que Jesus está comissionando, está chamando os discípulos a irem naquele momento. Essa era, pelo menos, a impressão que eu tinha, que Jesus, no final, depois que ele ressuscita, e antes dele ascender aos céus, ele fala, olha, agora eu vou deixar a Grande Comissão. Mas não é isso que Mateus diz. Então, imagina a cena, se aquilo fosse novo para os discípulos. Então, Jesus ressuscitou, então, né, você já está espantado com a ressurreição em si, e aí Jesus vem e joga uma bomba. Agora vocês têm que ir fazer discípulos. Puxa vida, e agora, né? Você não nos preparou para isso. Eu acho que os discípulos não foram pegos de surpresa. O que eu estou tentando dizer aqui é que essa ideia de a Grande Comissão, essa passagem do final do livro de Mateus, ela não pode ser considerada de forma isolada, mas ela deve ser levada em conta à luz de todo o livro de Mateus. Então, tudo o que aconteceu em Mateus até chegar àquele ponto. Em outras palavras, o que Jesus diz no final de Mateus parece ecoar, ressoar aquilo que já vinha acontecendo ao longo de todo o livro, e que Mateus já tinha registrado. Tendo isso em mente, eu queria dividir as palavras de Jesus em 3 partes, em 3 grandes afirmações, e nós vamos ver como essas 3 afirmações são ecos daquilo que Mateus já tinha dito ao longo do livro. Então, as 3 afirmações são: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A primeira afirmação, quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele não está trazendo para os discípulos algo novo. Ele não está dizendo algo que eles nunca tinham visto, nem experimentado, nem ouvido. A autoridade de Jesus ecoa ao longo de todo o livro de Mateus. Nós vamos passear aí, deixa sua Bíblia aberta em Mateus. Mas antes, eu vou pedir para que os irmãos abram em Isaías. Isaías, capítulo 61. Depois a gente volta em Mateus. Isaías 61. Isaías 61, de 1 a 3. Antes da gente ler Isaías, no comecinho do livro de Mateus, Jesus é batizado, e ao sair da água, os céus se abrem, o Espírito do Senhor desce do céu como uma pomba, vindo sobre ele, e em seguida uma voz dos céus diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quando ele é batizado, Jesus ele é ungido com o Espírito Santo, e nesse momento se cumpre a promessa de Isaías 61, que diz assim, Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Então, quando Jesus está sendo batizado, lá no comecinho de Mateus, ele é ungido com o Espírito. O que é ungir? É conceder autoridade. Então, quando Jesus é ungido pelo Espírito, a Jesus é concedida a autoridade para cumprir o seu ministério na terra. Então, o Espírito dá a Jesus essa autoridade para cumprir seu ministério. E como é que essa autoridade de Jesus aparece ao longo dos livros? Bom, de muitas formas, vou citar apenas algumas. Primeiro, Jesus tem autoridade para curar. Então, a gente não vai ter tempo de ler todos os versículos, mas vou fazer uma breve lista aqui do que Jesus fez em termos de cura. No capítulo 8, ele cura um leproso, tocando. Ele cura o servo de um centurião à distância, então ele fala e à distância o servo é curado. Ele cura a sogra de Pedro, ele cura 2 endemoniados. No capítulo 9, ele cura um paralítico, uma mulher enferma, ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura 2 cegos e um mudo. No capítulo 12, ele cura um homem com a mão ressequida, ele cura um endemoniado que era cego e mudo. No capítulo 14, ele cura todos os que tocam ele está em Genezaré, e as pessoas vêm, e é dito que as pessoas tocam suas vestes, e as pessoas ficam curadas ao tocar Jesus. No 15, ele cura a mulher cananeia. No 20, ele cura 2 cegos em Jericó. A lista é grande, eu não peguei tudo. Então, assim, Jesus tem autoridade para curar. Jesus também tem autoridade para perdoar os pecados. Abram suas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 6. Mateus 9, 6. Aquela cena clássica em que Jesus está numa casa cheia de gente, chegam alguns amigos trazendo numa maca um paralítico, eles não conseguem entrar, abrem um pedaço no telhado, descem o paralítico, e aí Jesus diz primeiro que os seus pecados estão perdoados, e depois fala para o paralítico, pega a sua maca e anda. E olha o que diz no versículo 6, Mateus 9, 6. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o quê? O que está na Bíblia dos irmãos? Autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Então Jesus tem toda a autoridade para perdoar pecados, porque ele é Deus. Jesus também tem autoridade sobre a criação. No capítulo 8, ele acalma a tempestade. No capítulo 14, ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Ele anda sobre o mar. No 15, ele faz a segunda multiplicação de pães e peixes. No 21, ele seca a figueira. Então, Jesus tem toda a autoridade sobre a criação. E Jesus também tem autoridade sobre aquilo que ele ensinava, sobre as coisas que ele dizia. Volta um pouquinho aí, no capítulo 7, versículos 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Esse trecho é o finalzinho do Sermão do Monte. Jesus tinha trazido vários ensinamentos, e olha aqui que Mateus registra no final desse trecho. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então Jesus também tinha autoridade sobre aquilo que ensinava. E por fim, mas definitivamente não menos importante, no capítulo 28, Jesus demonstra sua autoridade até mesmo sobre a morte, ressuscitando. Então, todos esses exemplos eram para demonstrar, ou já haviam demonstrado de alguma forma, que Jesus tinha, de fato, toda a autoridade. No capítulo 28, quando ele diz aos discípulos, toda a autoridade me foi dada, ele não está falando de algo novo, nem desconhecido. Então, os discípulos já tinham visto tudo aquilo na prática, no dia a dia, enquanto ele curava, enquanto ele perdoava pecados, enquanto ele ensinava, enquanto ele exercia o controle dele sobre toda a natureza, e também exercendo a sua autoridade, até mesmo sobre a morte. Não era, portanto, uma ideia nova, mas um eco, algo que vinha se repetindo ao longo de todo o livro de Mateus. E Jesus não é apenas aquele que tem autoridade em suas mãos, mas ele delega autoridade. Abram suas Bíblias agora no capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, 1.
Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade aí de novo, sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E por que Jesus aqui no capítulo 10 está dando essa autoridade aos discípulos? Porque em seguida, se você continuar lendo o texto, ele envia os discípulos para fazer aquilo que ele já estava fazendo, ou seja, fazer novos discípulos. E isso tem a ver com a segunda afirmação de Jesus. Então a segunda afirmação de Jesus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus também já havia ensinado aos discípulos como, então ele tem toda a autoridade e ele ensina aos discípulos como fazer discípulos. Se você voltar um pouquinho a gente vai ficar passeando no livro de Mateus, tá bom? Se você voltar um pouquinho no livro de Mateus, nós vamos ver aqui abram no capítulo 5. No capítulo 4, vou só explicar aqui, Jesus passa 40 dias no deserto, ele é tentado, ele volta, começa a pregar arrependimento, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Em seguida ele chama os discípulos, e no capítulo 5 ele começa a pregar, é o Sermão do Monte, que também não era chamado de Sermão do Monte por Mateus, mas enfim. E aí ele começa a ensinar as multidões, seus discípulos, no versículo 1 é dito que os discípulos estavam ali perto, e ele, nos versículos 13 a 16, ele começa a dizer para as multidões e para os discípulos que eles tinham que ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso era uma clara referência de que eles deveriam servir de modelo, de exemplo para as outras pessoas. Em outras palavras, uma forma de fazer discípulos. Agora, leiam comigo aí o versículo 19. Mateus 5, 19. Então, Jesus fala, sal da terra, luz do mundo, e aí ele fala em seguida: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, e preste atenção aqui, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vou repetir essa última parte. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha que interessante, Jesus veio para observar ou cumprir a lei e os profetas. E nesse texto, no versículo 19, ele faz isso enquanto ensinava os discípulos e as multidões. E o que ele está ensinando? Que os discípulos e as multidões deveriam ensinar outros. Olha que exemplo enorme que tem aqui. Jesus chama os discípulos para observar e ensinar a palavra, e ao mesmo tempo ele já demonstra como fazer isso. O exemplo vem enquanto Jesus fala. Em outras palavras, façam isso que eu estou fazendo agora. Ensinem outros a ensinar outros, a ensinar outros. Não, façam discípulos. Um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 9, abram lá no versículo 35 a 38, Mateus 9, no finalzinho, antes de Jesus comissionar os discípulos. Capítulo 9, 35 a 38. Jesus olha para as multidões, se compadece delas, e aí ele faz um pedido aos discípulos. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ao se compadecer das multidões perdidas, Jesus diz aos discípulos que eles deveriam orar por mais trabalhadores na seara, na colheita, mais pessoas engajadas a trabalharem em prol do reino de Deus, ou em prol do reino que ele estava estabelecendo. Então, em outras palavras, mais discípulos dispostos a fazer discípulos. E o que acontece logo em seguida? Olha o capítulo 10, versículo 1. Logo em seguida, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. A gente leu isso no começo. Então ele fala, vamos orar para que tenhamos mais trabalhadores na seara. E aí, o que acontece em seguida? Então, pessoal, os trabalhadores são vocês, pode ir. E no capítulo 10, ele manda os discípulos trabalharem.
São eles, os discípulos, que vão ser, naquele momento, o sal e a luz, e fazer as mesmas coisas que Jesus já tinha feito: expelir demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Exatamente isso que é descrito nos capítulos anteriores. Capítulos 5, 6 e 7, Jesus ensina, dentre os ensinamentos, diz que eles devem ser sal e luz. Capítulos 8 e 9, Jesus faz vários milagres e curas. No final do capítulo 9, Jesus pede para que os discípulos orem. E no capítulo 10, olha, a resposta da oração são vocês mesmos. Podem ir. Uma curiosidade, Mateus, por algum motivo, ele não registra o retorno dos discípulos, mas se você quiser ver, em Lucas capítulo 10, nós não vamos abrir esse texto agora, os discípulos voltam e aí eles prestam contas prestam contas a Jesus do que eles haviam feito. Numa clara referência de que Jesus não largou eles, né, sozinhos. Então, eles foram, fizeram o que tinham que fazer, voltaram e prestaram contas. Enfim, voltando à afirmação de Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações, lá de Mateus 28, nós podemos concluir que para os discípulos, as palavras de Jesus não eram novidade. Eles já tinham vivenciado aquilo, eles já tinham praticado. E talvez, e aqui é mera especulação da minha parte, o texto não diz isso, eu estou imaginando. Talvez tivesse passado um filme na cabeça dos discípulos das coisas que eles já tinham feito e visto, aquilo que Jesus já tinha mandado eles fazerem. E aí, talvez na cabeça deles, puxa vida, devemos continuar fazendo isso. Então não era algo novo. E aqui nesse trecho, a gente pode fazer um paralelo entre Mateus 10 e Mateus 28. Então Jesus delega autoridade aos discípulos em Mateus 10. Em Mateus 28 ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. No capítulo 10 de Mateus, Jesus manda os discípulos irem, e no capítulo 28, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas, parece que tem um porém em Mateus 28. Em Mateus 10, Jesus manda os discípulos, e parece que Jesus estaria por perto, por ali, supervisionando, acompanhando, talvez fiscalizando o trabalho dos discípulos. E em Mateus 28, ele está quase de saída, vamos dizer assim. Ele está quase para ascender aos céus. Será? Olha a última afirmação de Jesus aos discípulos. Mateus 28. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quando Jesus afirma para os discípulos que ele estaria com eles até o fim dos tempos, ele não está causando nenhuma surpresa para os discípulos, não é algo novo que foi trazido, não é nada que ele tirou da caixinha, né, naquele momento. Novamente, o que Jesus faz é ressoar, é fazer um eco daquilo que Mateus já havia registrado. Voltem lá para o começo de Mateus, Mateus capítulo 1, versículos 20 a 23. Mateus 1, 20 a 23. Essa é a passagem em que José fica sabendo o que irá acontecer com Maria. Mateus 1, 20 a 23. Enquanto ele, José, refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de... Não ouvi. Vamos lá. Em uma só voz, como um só coro. 1, 2, 3. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é Emanuel, Jesus é o Deus conosco. Em Mateus 28 ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Quando Mateus então registra que Jesus é o Emanuel profetizado em Isaías capítulo 7, ele faz uma clara distinção entre o Deus verdadeiro e os deuses da mitologia romana. Como expliquei no começo,
O livro, Mateus foi escrito no contexto do Império Romano, então os leitores originais provavelmente tinham conhecimento sobre as diversas divindades romanas, os deuses da mitologia romana. E como eles eram deuses egoístas, desequilibrados, muitas vezes raivosos, que exigiam muito dos seres humanos, ofertas, sacrifícios, rituais, e que eram distantes, que eram deuses impessoais. O que Mateus está dizendo é que Jesus é diferente. Jesus é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele não é egoísta, Ele não é raivoso, Ele não é impessoal, nem distante. Ele está conosco. E quando Jesus diz aos discípulos que estaria com eles todos os dias, Ele não está dizendo algo novo. Novamente, Ele não está dizendo algo novo. Jesus já havia sido profetizado há séculos por Isaías, e isso é retomado no Evangelho de Mateus. E nós conhecemos o que acontece depois, quando Jesus sobe aos céus, em Atos 2, no relato de como o Espírito Santo vem, e hoje Ele habita nos nossos corações, nos corações daqueles que se renderam a Jesus Cristo. Jesus ainda é Deus conosco. Amém? Amém? Amém. Não é pecado falar amém não, irmãos. E qual o impacto dessas palavras de Jesus naquele contexto? Então, como é que as palavras que Mateus registrou ressoariam na mente dos leitores originais, né? Essa questão de toda autoridade me foi dada, então vão e façam os discípulos, e eis que estou com vocês. Novamente, no Império Romano, quando o imperador assumia o trono, seja porque ele herdou o trono do seu pai, ou porque ele tomou o trono em uma guerra ou uma batalha, os seus soldados, ou parte de seus soldados, saíam por todo o império. Naquela época não tinha o WhatsApp, né? Então era no fofocation mesmo, era no boca a boca. Então eles saíam por todo o império como emissários para anunciar que havia um novo imperador, que era César. Então César era o novo imperador. Na prática, isso significava que os súditos deveriam se submeter, então a população deveria se submeter a esse novo imperador, que dentro da cultura romana era considerado o filho dos deuses e representante dos deuses na terra. Quando esses soldados faziam isso, eles levavam notícias que de alguma forma eram boas, porque indicavam que o tempo de guerra, de conflito, de incerteza, o que vai acontecer com o império, havia acabado. Ainda que os súditos tivessem que se submeter ao novo imperador, eles sabiam que havia chegado o tempo de paz. Ok, chega de tribulação por enquanto, temos um novo imperador e as coisas vão caminhar. O que Jesus está fazendo com seus discípulos é exatamente isso. Olha, eu sou o novo rei. Eu não sou filho dos deuses, mas o filho de Deus, do Altíssimo, do Deus verdadeiro. E me foi dada toda a autoridade, não só aqui nesse domínio terreno, como é dado ao imperador César, mas no céu também. E a minha autoridade, de acordo com Jesus, é infinitamente superior à de César. Por isso, vocês, discípulos, vocês vão ser os meus emissários. Vocês agora vão espalhar essa boa notícia, essas boas novas, ou, no original, esse evangelho, para todo mundo. Vocês estiveram comigo, vocês sabem como fazer isso, e eu estive com vocês desde o princípio, e eu vou continuar com vocês, porque eu sou Emanuel, Deus conosco, eu estarei com vocês. Então é isso que Jesus quer que seus discípulos façam, que saiam para evangelizar, espalhar as boas novas desse novo rei, que é Jesus, e não César. E o que isso tem a ver conosco hoje, século 21? Como é que esse texto serve para nós? Duas coisas. A primeira, o tempo de paz chegou. A guerra contra o pecado e a morte, que começou em Gênesis 3, com o pecado de Adão, e que condenou toda a humanidade, todos, desde aquele dia, porque todos pecaram, essa guerra chegou ao fim. Jesus, o Messias, o Cristo, venceu o pecado e a morte. Então, Ele é o Rei daqueles que se submetem a Ele e ao seu reinado. E a palavra diz que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E uma vez que nós somos feitos súditos desse rei, o que Jesus espera e ordena, é uma ordem, é que nós espalhemos essas boas notícias àqueles que estão padecendo no pecado, àqueles que espiritualmente estão mortos, àqueles que não conhecem a Jesus, para que eles também se submetam ao senhorio de Jesus o quanto antes. A grande ideia desse texto, então, é que Jesus, o verdadeiro rei, que tem toda a autoridade e que está conosco,
Ele ordena que façamos discípulos. Vou falar de novo. Jesus, o verdadeiro Rei, que tem toda a autoridade e que está conosco, Ele ordena que façamos nós também discípulos. Bom, e o que a gente tem que fazer diante disso? Duas coisas. Se você não conhece a Jesus, se Jesus não é o Rei da sua vida, se você não se submeteu a Ele, você ainda se encontra sob o domínio do reino das trevas. Se você não é súdito de Jesus, você serve outro Senhor que não a Jesus. Então, para você, seja um discípulo de Jesus, você tem que se render a Ele, porque Ele, e somente Ele, tem toda a autoridade, e Ele prometeu que vai estar com você. Quando você se submeter a Jesus, você vai ser liberto do poder das trevas e vai ser transportado para o reino do Filho do seu, para o reino do seu Filho amado. Aqui diz em Colossenses 1:13. Então, se você não conhece Jesus, se submeta ao senhorio dele. E para aqueles que já conhecem a Jesus, a ordem é clara: façam discípulos, certo? Mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer sozinho. O que Jesus disse? Ele tem toda a autoridade. Então, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele vai capacitar a mim e a você. E não só isso, Ele disse que estará conosco. Então, você deve confiar que Jesus estará com você, te ajudando. Ah, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Bom, o texto não fala que você tem que fazer um curso, não tem que fazer 5 anos de seminário, não fala que você tem que se preparar num retiro em cima do monte. O texto fala que você tem que ir. E fazer o quê? É ensinar e aguardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Mas eu não sei o que Jesus tem ordenado. Bom, leia a Bíblia. Mais fácil do que isso, impossível. E se você não sabe por onde começar, começa por Mateus. No comecinho do Novo Testamento, leia Mateus. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, ótimo, então Jesus está dizendo isso. E ensine outra pessoa a caminhar ao seu lado. Mas eu não sei quem eu posso discipular. Irmãos, essa desculpa não dá. Se você olhar à sua volta, olha quantas pessoas nós temos aqui. Quantos irmãos nós podemos afiar como ferro, né? Ferro afiando ferro. Então, maridos, discipulem suas esposas, caminhem com elas. Pais, discipulem seus filhos. Avós, discipulem seus netos. Adultos, discipulem os mais jovens. Casais mais experientes, discipulem os casais menos experientes. Casais menos experientes, discipulem noivos. Noivos, orem até o dia do casamento. Discipulem outras pessoas. Então, a ideia é que Cristo não disse para escolhermos alguém, mas discipule outra pessoa. Não há nenhum conhecimento que você não tenha, que você não possa compartilhar. Nós temos tido uma experiência bem interessante com os homens. Nós somos, durante as reuniões de terça-feira, fomos desafiados a nos aproximarmos de outros homens e caminharmos juntos. Eu sei que vários já estão fazendo isso, e os que têm feito isso têm testemunhado o quanto isso tem sido edificante e estimulante. Ninguém inventou a roda, então a gente senta, ou a gente caminha, alguns fazem caminhadas, né, enquanto compartilham da palavra. Então tem um tempo de oração. Nós estamos lendo Tito, então lê Tito. Bom, o que Jesus, o que você aprende com a palavra de Deus aqui? Bom, isso. O que você acha que tem que colocar em prática? Isso. Ok, pelo que eu posso orar por você? Ok, ore por mim por isso. Não tem segredo. Então, procure alguém. A ordem é clara, vá e faça discípulos. E finalizando, então, essa questão do discipulado, eu queria dizer que os irmãos já sabem que não é algo novo aqui na IBAGE. É algo que também tem sido ecoado aqui nesse púlpito há um bom tempo. Então, fazendo um breve levantamento junto com o José Hilário, em 2018 teve uma EBD, uma sequência de aulas inteira sobre o livro A Trelice e a Videira, que falava de discipulado na igreja. Nesse mesmo ano, várias pregações, domingo à noite, sobre discipulado. Em 2019, algumas EBDs sobre o assunto. Em setembro do ano passado, teve uma série de EBD sobre como fazer discípulos, baseada em Mateus 10. Em julho deste ano, o Timóteo, seminarista que vem nos acompanhando, deu 2 EBDs inteiras sobre discipulado.
No começo desse mês, José Hilário deu mais uma aula inteira sobre o assunto. Irmãos, o que está faltando? O que está faltando para a gente colocar em prática? Será que a gente vai esperar os céus se abrirem e Jesus falando assim, ô camarada, e aí? Vai começar quando? Se nós amamos a Deus, nós devemos também amar o próximo e servir o mundo. E por meio do discipulado, nós podemos levar outras pessoas a amar a Deus, para que elas consigam, assim, amar o próximo e servir o mundo. E eu encerro dizendo, convocando os irmãos, para que todos nós, e eu me incluo aqui, obedeçamos a ordem de Jesus para ir e fazer discípulos. Amém? Vou chamar aqui à frente o grupo de louvor. E enquanto o pessoal vai chegando aqui, eles se posicionam, nós vamos cantar uma música que serve como resposta a tudo isso. Então, se você entende que Jesus tem de fato toda a autoridade e que Ele de fato estará com você até o fim dos tempos, que Ele caminhará com você, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode sair daqui e falar, puxa, que legal, a palavra foi bacana, e não fazer nada. Você precisa fazer discípulos. Então, e a música vai falar não exatamente sobre fazer discípulos, mas é um convite a se colocar diante de Deus e falar, Deus, me usa, de alguma forma, me usa. E aí o pedido, o desafio que eu deixo para os irmãos é para que os irmãos sejam bênção na vida de outras pessoas. Façam discípulos. Façam discípulos. O Senhor Jesus tem toda a autoridade, Ele dá essa autoridade para nós. Nós já temos o Espírito Santo para nos conduzir e Ele estará conosco. Amém?